Todos querem ficar ricos, mas apenas algumas pessoas conseguem realmente alcançar esse objetivo. Isso ocorre porque enriquecer não é fácil, mas é possível. Como alguém que teve a sorte de passar tempo com pessoas muito ricas, comecei a entender os segredos do sucesso delas. Comecei minha trajetória no mundo corporativo, passei pelo setor público, entrei no marketing digital e descobri o mundo cripto. Bem-vindo, você está no Luca comigo e hoje vou lhe dar um guia passo a passo sobre como ficar rico, com base no que aprendi. Não posso garantir que você ficará rico, mas posso garantir que o que você aprenderá hoje o aproximará pelo menos um passo desse objetivo. Portanto, pegue caneta e papel, veja e reveja, porque esse é um vídeo que você vai querer lembrar. O primeiro passo para ficar rico é entender o que significa ser rico. Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo, mas ele não tem muito tempo, está sob muito estresse e continua trabalhando 24/7, apenas para acompanhar o ritmo. Para a maioria de nós, isso não é o que significa ser rico. Superficialmente, ser rico significa ter muito dinheiro. De forma mais conservadora, significa ter dinheiro suficiente para não se preocupar em pagar contas, independentemente das circunstâncias. Liberalmente, significa ter dinheiro suficiente para comprar o que você quiser, dentro dos limites da razão. No entanto, quando você olha mais a fundo, percebe que ser rico também significa ter muito tempo. Como diz o ditado, tempo é dinheiro. A diferença é que o tempo é mais valioso, porque ao contrário do dinheiro, não pode ser recuperado. A maioria das pessoas mais ricas tem muito dinheiro, mas não tem muito tempo. Dependendo da sua idade, você já é mais rico do que a maioria dos bilionários mais ricos quando se trata do tempo que lhe resta nesse planeta. É apenas difícil de perceber porque você não pode sentir o tempo nas mãos ou vê-lo em sua tela. No entanto, ele está lá, e se você está assistindo esse vídeo, provavelmente tem muito mais tempo. Mas ser rico não significa apenas ter muito tempo e dinheiro. Há um terceiro componente: ter a capacidade de gastar seu dinheiro da maneira que desejar e quando quiser. Essa é a definição esquecida de liberdade financeira, o objetivo desse canal. Considere que $1 bilhão no banco não vale nada se você não puder gastá-lo. Esta é uma definição de liberdade financeira que a maioria das pessoas terá que reaprender quando as moedas digitais dos bancos centrais começarem a ser lançadas. Isso tornará possível para os governos controlar o que você compra, quando você pode comprar e até quando pode economizar. Mas a gente vai tratar disso mais tarde. Isso está relacionado ao segundo passo para ficar rico. O segundo passo para ficar rico é entender como o dinheiro funciona. O sistema financeiro é manipulado e moedas como o dólar dos Estados Unidos já foram lastreadas por dinheiro, ou seja, ouro. No entanto, isso mudou na década de 1970 e, desde então, o valor de quase todas as moedas despencou, porque governos e bancos centrais têm impresso muito dinheiro. Como a economia básica diz, quanto mais de algo existe, menos valioso ele se torna em relação às outras coisas na economia. Portanto, é incorreto pensar que os preços das coisas, como as casas, subiram. Foi o valor da moeda que caiu. Quando você olha o preço das coisas, medido em dinheiro como ouro, verá que os preços realmente não subiram. Foi a moeda que caiu. Isso é um problema, porque a maioria de nós é que paga em alguma moeda. O problema maior é que estamos trocando o tempo, que é inerentemente valioso, pois é finito e não pode ser recuperado por uma moeda que está sendo impressa do nada pelos governos e bancos centrais. É por isso que muitos de nós sentem que não conseguimos acompanhar e porque é tão difícil sair do lugar. Também enfatizo o fato de que você deve levar isso em consideração ao definir seu objetivo de ficar rico. Lembre-se de que ser rico significa ter muito dinheiro, não apenas muita moeda. $1 milhão hoje valerá muito menos daqui a algumas décadas. Portanto, ao avaliar quanto dinheiro você precisa para ser rico, certifique-se de estar contando em termos de dinheiro e não em termos de moeda. Você descobrirá que as coisas não são tão difíceis de alcançar quanto parecem quando as olha sob a perspectiva do dinheiro. A propósito, se você está gostando desse vídeo até agora, não se esqueça de clicar no botão de curtir para ajudar outras pessoas a encontrá-lo. O terceiro passo para ficar rico é ganhar dinheiro. Estou usando aspas porque, tecnicamente, você não pode criar mais dinheiro. Ninguém pode. O suprimento de dinheiro é fixado pela natureza, no
caso do ouro, e pelo algoritmo, no caso do Bitcoin, que muitos consideram ser o ouro digital. Tecnicamente, você não pode criar moeda, apenas os bancos centrais e os bancos comerciais podem fazer isso. Na verdade, a única coisa que você pode fazer é convencer os outros a lhe dar sua moeda em troca do seu tempo. Isso que você está fazendo quando trabalha para alguém ou para si mesmo. Infelizmente, a troca de tempo por moeda é a única opção que a maioria de nós tem. Além disso, a maioria dos países exige que você seja pago em moeda. Ser pago em dinheiro o tornaria progressivamente mais caro para o seu empregador ou cliente, a ponto de você se tornar inacessível. Isso significa que há apenas uma opção, e é ganhar e manter o máximo de moeda que você puder. Para ganhar mais dinheiro, você deseja maximizar a quantidade de moeda que recebe em troca do seu tempo. Para mantê-lo, deseja evitar contrair dívidas quando não for necessário e reduzir seus impostos quando possível. Se você não sabe, conseguir um emprego pagando em criptomoedas é fácil se você abrir mão da CLT e ser contratado por PJ, onde você trabalha como funcionário. Isso ocorre porque o dinheiro que você gasta com coisas como comida e transporte pode ser deduzido dos seus impostos como despesa, e a empresa pode deduzir o dinheiro que lhe paga dos seus impostos também. Em muitos casos, isso significa que você será pago muito mais como contratado do que como funcionário. Muitas pessoas estão optando por esse meio de contratação via prestação de serviço, ou seja, business to business. O quarto passo diz respeito a investir de maneira informada. Depois de ter feito alguma moeda, o próximo passo é transformar essa moeda em dinheiro e em coisas que vão fazer você ganhar mais moeda. Alguns ativos, como imóveis, oferecem uma combinação de ambos, pois possuem qualidades semelhantes ao dinheiro e ganham moeda. Transformar moeda em dinheiro significa investir em metais preciosos, como ouro, e em criptomoedas, como reserva de valor, como investir em ações e títulos, especialmente aqueles que pagam grandes dividendos ou rendimentos. No entanto, lembre-se de que parte do ser rico inclui ter a capacidade de gastar o seu dinheiro como quiser e quando quiser. Se você não mantém seu ouro em um cofre, não guarda seu BTC em uma carteira fria ou tem o financiamento em sua propriedade, tecnicamente, você não possui esses ativos. Se você não consegue custodiar seus diferentes tipos de dinheiro, precisa diversificar globalmente. Isso significa ter o seu ouro e BTC custodiados em jurisdições diferentes e ter imóveis em outros países, totalmente quitados. Idealmente, você terá cidadania ou residência nessas áreas. E uma dica: investigue sua história familiar para ver se é possível obter um segundo ou terceiro passaporte. Você seria perdoado por pensar que isso é algo com o qual você só precisa se preocupar se já tivesse muito dinheiro. Toda a situação geopolítica atual, as circunstâncias econômicas e o desenvolvimento contínuo de moedas digitais, dos bancos centrais, as CDBCs, é possível, se não provável, que muitos países tentem alguma forma de controle de capital no futuro. Ao investir, não se esqueça de que você não quer apenas ganhar mais moeda, mas também manter o máximo de moeda possível. Isso significa ser cuidadoso ao decidir quando vender e, sempre que possível, emprestar seus ativos em vez de vendê-lo, porque essa operação não é tributada. Não se trata de aconselhamento financeiro ou tributário. Ok, e o quinto passo para ficar rico é tornar-se excepcionalmente bom no que faz. Essa é a orientação do bilionário investidor Warren Buffett para quem procura ganhar dinheiro, independentemente das condições econômicas. Ele está 100% correto e, na verdade, não é tão difícil fazer isso. Isso ocorre principalmente porque a maioria das pessoas não tem tanto impulso para melhorar, desde que ganhem o salário. Isso geralmente é suficiente para elas. Você ficaria surpreso com o quanto pode melhorar em relação aos outros se dedicar um tempo extra para ser consciente do que está fazendo e como pode ser otimizado. É importante observar que a eficácia dessa estratégia depende de onde você mora. Se você mora em um lugar onde muitas pessoas desejam melhorar, pode ser mais difícil para você. Isso ocorre principalmente porque você estará competindo com outras pessoas que estão colocando tanto ou mais esforço do que você. À medida que o mundo se torna mais conectado, o padrão para ser excepcionalmente bom está sendo elevado em quase todas as indústrias. Por um lado, toda essa concorrência pode ser intimidadora, e com razão,
mas por outro, permite que você aprimore aprendendo com os melhores dos melhores. E, como alguns de vocês sabem, existem inúmeros estudos que sugerem que você adquire os hábitos das pessoas ao seu redor. Isso significa que você deve ser muito consciente de com quem passa seu tempo ilimitado e perguntar se eles ajudam ou prejudicam seu objetivo de enriquecer, assumindo que essa é a sua principal prioridade. Além disso, tornar-se excepcionalmente bom no que faz exige grande investimento de tempo e, ocasionalmente, de dinheiro. Muitas vezes, isso requer sacrificar tempo e dinheiro com outras coisas. Por experiência própria, você descobrirá que a maioria dessas coisas era uma perda de tempo e dinheiro desde o início. E falando nisso, tornar-se excepcionalmente bom no que faz também requer garantir que você esteja mental e fisicamente saudável. Isso significa se exercitar diariamente, dormir o suficiente, se alimentar bem e passar tempo de qualidade com amigos e família. Tudo isso é mais fácil de fazer com uma rotina. Certifique-se de segui-la. O sexto passo segue o quinto, que é ir para onde há crescimento. Parafraseando Frank Underwood, da série House of Cards, da Netflix, ou na verdade, qualquer corretor de imóveis que você possa encontrar, localização, localização, localização. Se você tiver sorte, não precisará ir a lugar nenhum para encontrar crescimento nos dias de hoje. Isso também não é sempre necessário. Para onde você precisa ir depende, em última análise, de quais indústrias verão crescimento nos próximos anos. E isso está relacionado ao quarto passo, sobre investir informadamente. À medida que você faz pesquisas sobre ações que oferecem muita criação de moeda, você deve ter uma ideia de mais indústrias e mercados que estão crescendo. O que tudo indica, um novo superciclo de commodities está começando ou começará no final da década. Isso significa que as indústrias relacionadas à energia, alimentação, combustíveis e até produtos químicos provavelmente se sairão muito bem nos próximos anos. E isso também se relaciona ao passo anterior de ser excepcionalmente bom no que você faz. Idealmente, você deseja se tornar bom em coisas que essas ou outras indústrias precisarão quando realmente começarem a se expandir. Isso o colocará em uma posição perfeita para maximizar a criação de moeda a partir delas, usando o que você aprendeu no terceiro passo. Se você deseja acelerar as coisas, pode tentar desenvolver habilidades aplicáveis a indústrias de nicho que estão vendo crescimento exponencial e começando a ganhar adoção. Um exemplo aqui é a indústria de criptomoedas, onde tudo é tão novo que é fácil se tornar um especialista e a remuneração pode ser bastante boa. Outro exemplo é a impressão 3D, que também viu crescimento exponencial e tem empregos bem remunerados, mas quase ninguém sabe a respeito. A novidade dessas e de outras indústrias significa que é fácil conhecer os principais players nelas, o que coloca em uma posição perfeita para ter sucesso no próximo passo. O sétimo passo para enriquecer é iniciar seu próprio negócio ou se juntar a uma startup. Depois de estabelecer conexões em uma indústria que está experimentando crescimento, é provável que você encontre muitas oportunidades em empresas em ascensão nesses setores que estão contratando. Acredite ou não, mas essas empresas em ascensão podem e muitas vezes pagam mais do que os jogadores mais estabelecidos na indústria. Isso acontece em parte porque muitas dessas empresas recebem grandes quantidades de financiamento em seus estágios iniciais, o que lhes permite pagar um alto salário para atrair os melhores talentos. Também ocorre em parte porque você estará trabalhando muito para construir o produto ou serviço que sua startup está oferecendo. A vantagem é que você terá voz na forma como esses produtos e serviços serão criados. Se tiver sorte, estará envolvido o suficiente para obter uma participação na própria empresa. No entanto, do que observei, este sétimo passo é onde as coisas podem ficar difíceis. Isso ocorre porque, a essa altura, você provavelmente já acumulou uma quantia decente de riqueza e já está recebendo um salário razoável. Vi muitos se tornarem muito confortáveis e complacentes, mas você não pode perder de vista o objetivo final. Se conseguir chegar a esse estágio, deve se perguntar constantemente como pode alcançar a velocidade de fuga, ou seja, como pode se colocar em uma posição em que criou tanta moeda trabalhando e investindo que pode se tornar rico no sentido real, tempo, dinheiro e liberdade financeira, dependendo das circunstâncias. Isso pode parecer uma tarefa impossível
em algumas situações. Por exemplo, talvez a startup que você cofundou ou para a qual trabalhava tenha falido. Notícia urgente: a maioria delas falha. Mas não desanime, aplique o que aprendeu e tente se colocar de volta em uma posição em que a velocidade de fuga seja possível. O oitavo passo é sobre algo que toda pessoa rica alcançou, com exceção daquelas com riqueza herdada. Pelo que consigo perceber, existem apenas duas maneiras de alcançar a velocidade de fuga: vender ações da empresa em ascensão em que trabalhou ou levá-la a abrir capital por meio de uma oferta pública inicial, os famosos IPOs. A melhor maneira de se desfazer é vender sua empresa para uma empresa maior em sua indústria, algo que será fácil de fazer se você executou corretamente o sexto passo. Se você pesquisar os perfis de pessoas ricas que você conhece, é provável que veja que venderam sua empresa para um concorrente maior no passado. No entanto, se você quiser se tornar verdadeiramente rico, o IPO é o caminho a seguir. Para colocar as coisas em perspectiva, mais da metade da riqueza de Elon Musk vem de suas ações da Tesla. A história é semelhante para a maioria das pessoas mais ricas do planeta. Todas elas possuem ou possuíram grande quantidade de ações na empresa que ajudaram a construir e depois levar a público. Esse é o segredo aberto para a riqueza delas. Observe que você não precisa necessariamente fazer parte de uma startup de criptomoedas, por exemplo, para alcançar a velocidade de fuga. Se fizer as conexões certas, poderá ter a oportunidade de ser um investidor nessas empresas quando estão em seus estágios iniciais. Em termos práticos, sua recompensa pode ser a mesma ou até maior. Apenas não se esqueça do que mencionei no terceiro passo. Você quer ganhar o máximo de moeda possível, mas também deseja manter o máximo de moeda possível. Com um pouco de sorte, você encontrará contadores que poderão ajudá-lo a vender suas participações em startups que você possui ou cofundou, sem ter que entregar metade dos seus ganhos ao governo. E isso é especialmente relevante para o nono passo, que é permanecer rico. Esta é, de longe, a etapa mais difícil, não que eu saiba. Brincadeiras à parte, há uma razão pela qual 70% dos ganhadores de loteria acabam falidos depois de alguns anos, além do fato de não terem aprendido os 8 primeiros passos. Manter-se rico não é tão fácil quanto parece. Para começar, há uma grande probabilidade que você enfrente pressão de seus amigos e familiares para compartilhar mais do que deveria, e há uma grande probabilidade de que você o faça. Afinal, são seus amigos e familiares. Enquanto isso, outros que souberam que você é rico tentarão ativamente obter uma parte de sua riqueza para si mesmos. Afinal, dinheiro e moeda não podem ser criados, só é possível convencer os outros a lhe dar. Se você ficar rico seguindo algo semelhante aos 8 passos que acabei de mencionar, precisa ficar atento àqueles que explorarão o fato de você ser um ávido investidor de dinheiro e moeda. Também precisará ficar de olho no que está acontecendo politicamente. Quando os tempos estão difíceis, as pessoas tendem a culpar os ricos por seus problemas, e os governos geralmente respondem com impostos e regulamentações. Isso destaca a importância de ter ativos em muitas jurisdições e a capacidade de se mudar se for necessário. Mais importante ainda, você precisa se perguntar o que aconteceria com a sua riqueza se algo acontecesse com você, seja um processo judicial ou a morte repentina. Há uma razão pela qual as pessoas ricas gostam tanto de fundos fiduciários. São todas coisas que você terá que investigar quando chegar a hora. Isso me leva ao último passo para ser rico, que é aproveitar a jornada. Se pensar bem, ter muito dinheiro fundamentalmente significa que você tem mais tempo para fazer as coisas que gosta com as pessoas que ama. Não tenho certeza de quem precisa ouvir isso, mas você não precisa ser rico para isso. Claro, ser rico ajuda, mas para a maioria de nós, estar no meio é geralmente mais do que suficiente para viver uma vida feliz. Isso é fácil de esquecer quando você cresceu em uma sociedade que ensina que mais é sempre melhor, o que nem sempre é o caso. Ao mesmo tempo, você não pode se permitir ser preguiçoso no sistema monetário moderno. A moeda que você ganha pelo tempo que trabalha está perdendo seu valor à medida que você assiste esse vídeo. Isso significa que seu tempo está literalmente sendo roubado de você. Se permitir que isso continue sem controle, inevitavelmente acabará pobre. Portanto, é imperativo que você siga os passos que mencionei nesse vídeo
mesmo que não tenha planos de ficar rico, principalmente os 5 primeiros. Eles garantirão que você possa reter o valor do seu tempo limitado e enfrentar qualquer tempestade econômica que surgir durante o curso de sua existência. Quando tudo estiver dito e feito, você pode olhar ao seu redor e perceber que é uma das pessoas mais ricas que você conhece, simplesmente porque é a única que se lembrou de converter sua moeda em dinheiro. Lembre-se de que qualquer ativo que você não custodia pessoalmente, tecnicamente, não pertence a você. Não posso enfatizar o suficiente como a custódia pessoal será importante nos próximos anos, quando os governos parecem determinados a assumir o controle total dos ativos das pessoas por meio da digitalização. Gostou dessas informações? Então luta comigo! Não deixe de curtir e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o setor de criptomoedas. Até mais!